O Feiticeiro de Terramar inaugura a viagem de Ursula Le Guin nos anos 1960, já uma prolífica autora de ficção científica, pelo romance de fantasia. Um contato que ela já havia feito antes, mas com contos, The World of the Unbinding e The Rule of the Names. Aqui, ela conta a jornada do feiticeiro Ged, antes de se tornar o grande mago que comandaria a escola de magia de Rock e, consequentemente, toda a magia do mundo. Eu sou Tainá Abreu, sou jornalista de entretenimento e hoje nós vamos falar novamente sobre Earthsea, sobre Terramar, sobre a obra de Ursula Le Guin. Earthsea é a saga fantástica da maior escritora de ficção científica do século XX e o romance fundador da troupe de escola de magia, que mais tarde se tornaria extremamente popular e mesmo diluído. E é ainda precursor de praticamente tudo que foi considerado depois como sinônimo de fantasy de qualidade. Fantasy de primeira linha, digamos assim. O ponto-chave aqui é que Le Guin jamais subestimou seus leitores. Sejamos nós da idade que formos, ela nunca nos privou de grandes ideias, e muito menos de nos mostrar essas grandes ideias em uma prosa belíssima, onde cada palavra é cuidadosamente colocada no lugar e no momento certo. Aliás, com Terramar e tantas outras obras, Ursula Le Guin abriu tantas portas e criou tantas tropes que chega a ser criminoso o quão pouco reconhecida ela é por esses feitos. Só com Ged e Terramar, Ursula Le Guin nos deu a escola de magia, o protagonista de fantasy ocidental não branco, um sistema de magia bem definido e a ambiguidade moral de um herói, que a cargo de outra pessoa seria apenas um menino predestinado ganhando tudo sem muito esforço. Quando a vila de 10 amieiros, na ilha de Gaunt, é atacada por piratas Kargish, um jovem chamado Dani conjura uma névoa para esconder a vila e os moradores, possibilitando que estes expulsem os invasores. A notícia dessa façanha chega até o mago Ogion, que recebe Dani como seu aprendiz e dá a ele o seu nome verdadeiro, Ged. Ogion ensina a Ged sobre o equilíbrio, o conceito de que magia pode alterar a ordem natural do mundo se usado de forma leviana. Mas ficar com Ogion não era suficiente para Ged, que parte para ser aluno na escola de magia de Rook. Já em Rook, Ged imediatamente faz inimizade com Jasper, amizade com Veth, e ao longo das aulas se mostra um exímio aprendiz de feiticeiro, sendo admirado por alunos e professores. Até que um dia, em uma competição de poder com Jasper, Ged tenta novamente um feitiço de chamar o espírito de uma pessoa morta. Mas o que acaba fazendo é libertando uma criatura feita completamente de sombra, que ataca o próprio Ged, arranhando seu rosto, onde ficará para sempre uma cicatriz enorme. A tragédia segue quando o arquimado Nemerelli morre durante o trabalho de expulsar a criatura de Rook. Ged passa meses acamado se recuperando dos ferimentos, e nesse meio tempo um novo arquimago, Genser, descobre que a sombra é uma criatura maligna que deseja com todo fervor destruir Ged e que ela não possui nome algum, o que torna praticamente impossível ser destruída. O tempo passa, Ged se forma, recebe o seu cajado e, como primeiro trabalho como mago, ele toma residência em uma vila como protetor dos moradores contra um dragão, até que a sombra aparece e aí ele segue numa cruzada mortal pelos mares solitários. E é essa aventura que a gente acompanha no primeiro livro do ciclo Terramar, O Feiticeiro de Terramar. No começo da história, nós já percebemos que as habilidades mágicas de Ged o destacam das outras pessoas, mesmo seus colegas em Rook. Vemos já com a neblina na aldeia que ele tem muito poder, ou melhor, que ele consegue usar muito poder. Mas nos é dito que poder sozinho não é suficiente. É preciso haver conhecimento sobre como usar de forma segura. O primeiro professor de Ged, Ogion, é um mago excepcional por si só, mas os ensinamentos mais lentos não são suficientes para satisfazer o furacão que urra dentro do gavião. Ele quer muito fazer feitiços, ele quer fazer feitiços grandes, ele quer muito se provar. E é essa sede, arrogância e impulsividade que faz com que ele liberte um grande mal no mundo, a própria e malevolente sombra. Esse é no livro o momento em que as consequências nefastas do uso do poder absoluto se tornam aparentes, aquilo que Ogion vinha alertando Ged desde o primeiro momento. O ato de conjurar a sombra põe em movimento uma série de eventos que atormentam Ged durante toda a narrativa. A sombra é, afinal, a manifestação das consequências de quando não se entende a natureza das coisas e não se respeita os seus limites. Ogion falou a Ged sobre a importância do equilíbrio, mas assim como ele não prestou atenção a outros avisos do mago, o Gavião também não prestou atenção quanto ao aviso sobre a importância de se manter o equilíbrio do tecido da realidade.
A jornada de Ged representa então a perda dessa inocência. O seu orgulho e entusiasmo iniciais com sua habilidade dão espaço para a percepção de que todo poder tem um preço, e muitas vezes é um preço alto demais. Ged é obrigado a confrontar as consequências e o seu próprio lado sombrio. Mas não é só a Ged que a sua irresponsabilidade afeta. Ele se torna uma ameaça para todos que ama, para os amigos e mesmo para as pessoas que ele se compromete a ajudar. Ged é o primeiro personagem do fantasy a ir para uma escola de magia. Rogue é a primeira escola de magia do fantasy. Ursula Le Guin, ao contrário de quem veio depois, nunca deixou de dar crédito à sua inspiração para a escola de magia, os internatos ingleses e americanos presentes nas histórias infantis desde muito tempo. Mas um internato para bruxos é dela todo o crédito. O garoto mago de Le Guin lidou com questões de amizade, bullying, pressão de pares e um grande mal à espreita ligado intimamente a ele. Ged é um rapazote, um adolescente falho, com todos os defeitos e antipatias que a idade pode fornecer. A jornada de Ged é ainda um clássico Bildungsroman, onde acompanhamos seu desenvolvimento psicológico e moral, da infância à idade adulta. Temos um gavião arrogante e exibido no começo da história, correndo literalmente atrás do seu erro, e terminamos com um Ged maduro em idade e em emoções, de grande bagagem intelectual e que foi capaz de grandes feitos. Antes de Le Guin e seu feiticeiro de Terramar, a magia no fantasy quase em sua totalidade simplesmente existia. Algo semelhante ao realismo mágico, mas em um limbo entre o completamente natural e o absurdamente fantástico. Foi com a escola de magia de Rogue que os elementos mágicos começaram a respeitar regras bem definidas e o que mais tarde seria conhecido como um sistema de magia. Hoje é comum adotarmos os termos cunhados por Brandon Sanderson, autor de títulos como Mistborn e The Way of the Kings, que diferencia a presença de magia no fantasy entre o Hard Magic System e o Soft Magic System. Antes de Le Guin, é possível citar ainda um precursor um pouco mais desconhecido, nas histórias do jovem Harold Shee, protagonista das novelas escritas por L. Sprague de Camp e Fletcher Pratt, ainda nos anos 1940. Eles usavam algo como uma lógica simbólica, mas é inexato e ainda há que se contar o fato de que é uma saga de sci fantasy diferente de Earthsea. Outra diferença é que em Terramar tudo está bem explicadinho e tem uma lógica muito melhor aplicada. Em Terramar, magia é um talento nato que deve ser aprimorado pelo bem de todos com muito treinamento. Magia é um elemento sobrenatural controlado pela manipulação de termos na língua antiga e com encantos escritos em runas rárdicas. Tudo tem um nome verdadeiro e um nome comum. O nome comum é como os signos no nosso mundo. Cadeira é um signo que significa o objeto cadeira, mas ele é arbitrário. Cadeira poderia ser chamado de qualquer outra combinação de letras e fonemas, como é em outro idioma, chair, chaise, mas o nome verdadeiro esse carrega em si o significado da cadeira. E saber esse nome no mundo de Terramar dá poder sobre o objeto, sobre o animal, sobre uma planta e mesmo sobre pessoas. O nosso protagonista tem um nome comum, Dany, mas ele recebe o seu nome verdadeiro, Ged, lá do mago Ogion. Assim como cada coisa tem um nome que significa essa coisa de forma verdadeira, a transformação de um objeto em outro é sempre meramente uma ilusão, porque para se tirar algo é sempre necessário dar algo em troca de mesmo valor, mantendo assim o equilíbrio da realidade. Terramar veio inclusive antes de Masters of the Five Magics de Lyndon Hard, que é uma outra saga comumente associada ao nascimento dos sistemas de magia sólidos. Em 2004, o roteirista Gavin Scott e o diretor Robert Lieberman, juntamente com o Sci-Fi Channel, tiveram, digamos, o descaramento de adaptar o Feiticeiro de Terramar nas coxas e escalar como protagonista o ator Sean Ashmore. A minissérie é um completo desastre, sem um pingo de apreço pelo material original, algo que foi expresso pela própria Le Guin. Mas aqui essa empreitada desastrosa nos serve para exemplificar como Le Guin foi pioneira. Diferente de Sean Ashmore, o ator que interpreta Ged, o nosso protagonista de Terramar não é branco. Aliás, quase ninguém na narrativa é branco. A gente tem apenas um povo que tem a pele muito branca, que são os Karg, que são conhecidos pelos outros povos do arquipélago como bárbaros. Dos personagens principais da saga, apenas Athenar, a sacerdotisa de Atuan, tem a pele clara.
Ou seja, Ursula Le Guin estava escrevendo um protagonista de fantasy de pele escura ainda em 1960, uma coragem que a TV já no século XXI não ousou ter. Terra-Mar é uma obra-prima do fantasy, como poucas obras podem clamar ser. A jornada de Ged é uma profunda investigação da moral humana. A narrativa vai além das convenções cimentadas até então e no caminho cria novas tropes que seriam reconhecidamente intrínsecas à confecção de bons fantasies nos anos vindouros. Terra-Mar é um convite à reflexão sobre os nossos próprios caminhos. Le Guin é, por toda a sua contribuição, tanto nas suas histórias quanto nos seus artigos, ensaios e análises, a senhora do fantasy, ocupando o mesmo nível no panteão onde Tolkien está sentado. Se você gostou desse vídeo, assina o canal, curte, compartilha com seus amigos e deixa aí no comentário qual o seu volume favorito do ciclo de Terra-Mar. Depois eu volto com mais conteúdo. Até!